Mateus, capítulo 16, verso 13. Vamos até o 17, fica melhor, para entendermos o texto. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Bem, irmãos, vamos então nos pôr de pé, ficarmos de pé em reverência não ao homem que pede, mas reverência ao Criador da palavra, que é o nosso Deus. Ao nosso Deus, todo respeito, toda reverência, devemos prestar a Ele, o autor da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler juntos o verso 17, irmãos? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne, sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Glória ao nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Temos hoje o berçário, temos irmã para ficar no berçário com as crianças que estão aqui na igreja? Tem? Sabe dizer? Tem? Amém. Amém. Temos algumas criancinhas aqui, não é isso? Para o berçário, então. Glória a Deus. Amém. Jesus pergunta a Pedro da seguinte forma: E vós quem dizeis que eu sou? É uma pergunta bem interessante que ele coloca. Uma pergunta: quem nós pensamos que Jesus é? Quem o povo está dizendo que eu sou? Quem foi Jesus Cristo? Esta é uma questão que teólogos, historiadores, filósofos, homens comuns e, infelizmente, até alguns cristãos fazem. Quem é o Senhor Jesus? Até alguns cristãos têm dificuldade em responder essa pergunta de quem é o Senhor Jesus, porque não conhece Ele, na verdade, com intimidade. A pergunta então é feita agora neste lugar: quem era Jesus? Era um homem bom? Jesus era um homem bom? Jesus era um carpinteiro? Jesus era um filósofo que nos deixou alguns ensinamentos virtuosos para nós aplicarmos nas nossas vidas? Jesus era apenas um profeta? Na verdade, Jesus era Deus, mas alguns homens veem Jesus como uma invenção que viveu há cerca de 2000 anos atrás. No texto lido, Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas do tempo dele achavam que ele era. A resposta veio por parte dos discípulos: olha, uns estão pensando que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Mas Simão Pedro, com a revelação que o Espírito Santo lhe deu naquele momento, declarou para o Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então agora eu quero perguntar para você que está colocado nessa igreja, sentado aqui: e para você, quem é Jesus? O que você pensa do Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a figura central do cristianismo. Não há cristianismo sem Jesus. O cristianismo é Cristo, e Cristo é simplesmente o cristianismo. Quero dizer também para você que a Bíblia Sagrada dá vários nomes para Jesus, e é bom nós nos recordarmos desse nome que é dado ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro nome que é dado a Jesus é que Ele é o Filho
do homem. Jesus também é chamado o homem de Nazaré, ou Jesus de Nazaré. Ele é chamado também pela profissão do pai que passou para ele, ensinou a ele o pai adotivo, que é José, o carpinteiro. Jesus é chamado também de o profeta. Jesus é chamado de filho de Davi. Nos lembramos do cego Bartimeu, chamando a Jesus Cristo pela estrada, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus também é conhecido como Senhor. Jesus é conhecido como Santo. Jesus é conhecido como o primeiro e o último. Jesus é conhecido como o Alfa e o Ômega. Jesus é conhecido como Filho de Deus. Jesus é conhecido também como o Senhor de todos. E nesse em particular gostaria que você abrisse a palavra para ver. Atos 10, verso 36, ele é conhecido como o Senhor de todos. Em Atos capítulo 10, versículo número 36, você pode anotar aí na sua Bíblia esse versículo, diz assim, vou ler para você: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Você achou o texto? Então lê comigo agora em voz alta. Vamos juntos. Atos 10, 36. Juntos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Jesus é conhecido também como Senhor de todos que estão nesta terra. Jesus é conhecido também como Emanuel, e você sabe muito bem o que significa Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Deus, Deus que anda conosco, que caminha conosco, que está conosco todos os dias. Jesus é conhecido como cabeça da igreja, e nós somos a igreja. Portanto, nós não somos o cabeça. Nós não somos a cabeça pensante da igreja, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Quem pensa pela igreja e que a igreja segue os seus pensamentos, somos nós que seguimos a Jesus, porque Ele é a cabeça pensante da igreja. Jesus é conhecido como o Cristo de Deus. Por que Cristo de Deus? Porque Ele é o Messias. No hebraico temos a palavra Messias, o ungido do Senhor. No grego temos a palavra Cristo, que significa a mesma coisa, o ungido do Senhor. Jesus é o Cristo de Deus, portanto Ele é o ungido de Deus. Jesus é também o autor e manrita, autor e consumador da nossa fé. Jesus também é conhecido como o pão da vida, portanto, se estares com fome, Jesus é aquele que, irmão amado, Ele sacia a nossa sede e sacia também, Ele termina com a nossa fome também. Ele é o pão da vida, é o maná que caiu dos céus. Literalmente o Senhor caiu dos céus no sentido que Jesus Cristo renunciou à sua majestade para vir em forma semelhante de homem, nascido de mulher, gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Jesus, sim, Ele é o pão da vida. Jesus é o Messias enviado por Deus. Jesus é o Messias, ou seja, aquele que Deus prometeu pelos profetas no Velho Testamento que Ele viria de enviar para libertar o seu povo. Esse é Jesus. Para que nós possamos compreender um pouquinho mais de Jesus, já que nós entramos no mês do Natal, dezembro, quero falar para vocês sobre alguns pontos relacionados a esse Cristo que simplesmente é incomparável. Primeiro ponto é que o nascimento dele é incomparável. O nascimento de Jesus nós verificamos em João 1, verso 14, e também lá em Mateus capítulo 1, verso 18. João 1, verso 14 diz que o verbo era Deus. O verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito, ou seja, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que habitou entre nós, que é o Filho único do Pai e que se fez carne, o verbo que se fez carne é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E lá em Mateus capítulo 1, verso 18,
a Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. E diz da seguinte forma: ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem ou de coabitarem, achou-se Maria ter concebido do Espírito Santo. Jesus, o nascimento dele foi incomparável, porque ele simplesmente foi gerado no ventre da mulher chamada Maria, escolhida por Deus, através do Santo Espírito, o Espírito Santo. É por isso que falamos sempre, Jesus é 100% Deus, gerado pelo Espírito Santo, e 100% homem, porque ele nasceu de uma mulher. O nascimento de Cristo é incomparável, mas também a vida dele foi incomparável. Talvez você não conheça um pouco da vida do Senhor Jesus, mas eu quero te passar aqui alguns pedaços da Bíblia Sagrada que mostram dessa vida incomparável do Senhor Jesus. Digo a você que ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Ele é Deus. Não há dolo nenhum em Jesus, nenhum dolo se achou na boca do Senhor. O que ele falava sempre eram palavras que edificavam, libertavam, salvavam e curavam as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus não pecou, não há dolo na boca do Senhor, na sua fala. Jesus andou pela terra e quando andou pela terra, andou fazendo bem, ministrando bem por onde ele passava. Jesus, Tainá, é Tainá? Isso? Jesus libertou os oprimidos. Onde ele andava, ele libertava os oprimidos. Libertava os oprimidos do diabo. Onde ele andava, o próprio diabo reconhecia que aquele era o Filho de Deus e o respeitava e obedecia às ordens que Jesus dava. Quando uma legião estava no corpo de um homem e Jesus expulsou essa legião do corpo daquele homem no Novo Testamento, a Bíblia fala que os espíritos que estavam no corpo daquele homem pediram para entrar nos porcos que ali estavam. E Jesus permitiu isso. E os porcos caíram dentro do despenhadeiro e todos morreram. Jesus tem poder, até Satanás respeita e obedece à fala do Senhor Jesus. Ele andou por toda parte fazendo bem. E nós que somos a igreja de Jesus, procuramos imitar o Senhor Jesus, andando por toda parte também, ministrando o bem que Ele nos ensinou. A mensagem dele foi de graça, de graça. A mensagem dele, João Pedro, foi de esperança. Esperança que existe para nós uma vida muito melhor do que essa que nós temos. Esperança que podemos ir para um lugar muito melhor do que esse que ora nós vivemos, na nossa vida terrena, nessa terra. Esperança que sabemos que ainda nessa vida terrena, ao abraçarmos a fé nele, em Jesus, alcançamos os céus. Esperança que através do culto que realizamos aqui na terra, para ele, o Senhor Jesus, os céus descem à terra, e os anjos cantam aos nossos corações louvores maravilhosos. Como hoje de manhã verificamos os céus descendo à terra. E aqui nessa igreja percebemos a temperatura e o ambiente, prefeito Carlos Roberto Peixoto, celestial naquela cantata, como bem o irmão falou aqui na direção do culto. Mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. Se é de esperança, meu querido irmão, você pode sim abrir um sorriso, ainda que haja dores, você pode abrir um sorriso, porque a mensagem dele é de esperança, de coisas melhores e de dias melhores. A mensagem de Jesus traz para nós, Filipe, traz para nós libertação. Jesus é libertador. Ele nos libertou, e a sua mensagem traz libertação. O seu nome, Jesus, significa Jeová é a salvação, ou significa o Salvador. Jesus é aquele que recebeu esse nome, dizendo o anjo para José que ele, Jesus, iria libertar o povo de todo o pecado. E o pecado, nós sabemos, o pecado nos afasta de Deus. A sua mensagem é sim de libertação. A sua mensagem é de libertação e de salvação. Jesus nos traz a salvação. E o mais interessante disso tudo é que essa salvação que Ele traz, e entendemos nós que é para ter uma vida eterna com Deus, é uma mensagem que nos traz salvação
para a vida eterna, mas que você já sente ela aqui na terra. Ainda nessa existência de carne e sangue, nós já percebemos essa mensagem que nos trouxe salvação. Jesus é percebido em nossas vidas aqui na terra. Já andamos com Jesus aqui nesta terra, imagine nos céus. Porque Ele mesmo disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, irmã Bruna, mãe do Leonardo, Jesus é aquele que diz claramente que estará conosco e está conosco todos os dias, seus dias, meus dias nessa terra, Ele andará conosco. É a promessa dele. E Jesus não é homem para não cumprir o que Ele diz. Jesus é Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Jesus pregou a verdade, mas na verdade Ele mesmo é a verdade eterna. E quando Ele pregou, Ele falou dele. Quando Ele se levantou no templo e abriu em Isaías e leu o texto de Isaías, e esse texto mencionava o Messias que haveria de vir, ali Ele estava se apresentando como aquele que libertaria os oprimidos, os cativos, como aquele que daria visão para os cegos, ali no templo, lendo o livro de Isaías, o rolo, a escritura, o livro de Isaías, Jesus se apresentou, mostrando que Ele era aquele que ali o profeta mencionava. Jesus pregou a verdade e Ele é a verdade eterna. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, diz o Senhor da glória, se não for por mim. Jesus falou sobre a vida, muito falou sobre a vida, mas a verdade, Paula, se você quer viver, eu digo para você, Jesus é a vida. Quando Ele fala sobre a vida, Ele está dizendo que a verdade, Ele é a vida. E se nós queremos viver, então temos que conhecer a vida que é o Senhor Jesus. Ele mesmo prometeu para nós vida em abundância. Jesus fala sobre a vida e Ele é a vida. Jesus fala sobre libertação e Ele é a libertação, o libertador. Jesus é profeta, sim, Ele é o arauto, Ele é o profeta, Ele anuncia a mensagem dos altos céus, mas na verdade Ele próprio é a mensagem de Deus. Ele próprio é a nova Torá, Ele próprio é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o profeta que se torna a própria mensagem de Deus. Quando Ele vem à terra, Ele fala, traz na sua boca a palavra de Deus. Jesus, ao contrário dos outros profetas, Ele não diz assim disse o Senhor, mas Jesus fala assim eu vos digo. E Ele fala isso porque Ele é Deus encarnado homem andando pela terra. Sim, Jesus é o profeta e mais do que o profeta, Jesus é a própria mensagem. Quem conhece Jesus, conhece o profeta e conhece a própria mensagem de Deus. Jesus é sacerdote. Sim, Ele é sacerdote, porque o sacerdote é aquele que tinha um elo com Deus. Ele vinculava Deus aos homens, porque trazia a palavra de Deus para o povo. O sacerdote era esse elo. Mas Jesus é o sacerdote e na verdade é o próprio sacrifício, porque Ele se fez sacrifício na cruz, ao morrer por nós, como Cordeiro Pascual. Jesus é servo, sim, mas Ele é servo e Ele é o Rei dos Reis. Eu nunca vi um servo ser rei, mas Jesus é o servo que é rei, e Jesus é o Rei dos Reis. Quer um pouquinho mais sobre Jesus? Jesus é o Senhor dos Senhores. Quer um pouco mais sobre Jesus? Jesus é o médico com M maiúsculo, médico dos médicos com M minúsculo. Jesus trazia, querido amigo, que eu gosto tanto, amo tanto, Ricardo, Jesus é aquele que trazia esperança aos desesperançados. Está sem esperança? Está desesperançada, desesperançado? Jesus é a esperança. Jesus é aquele que até os demônios, repito para você, Jesus é aquele que até os demônios se prostravam e diziam que Ele era o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus.
Jesus é aquele que os cativos na sua presença eram libertos. Entra nesse mundo, Sérgio. Imagina Jesus Cristo, imagina ele andando pela terra, imagina ele com aquela túnica, com aquela roupa daquela época, imagina as pessoas cativas pelo Satanás, irmãozinho Sérgio, e imagina Jesus chegando e repreendendo os espíritos, libertando as pessoas. Sérgio, esse é o teu Jesus, libertador. Os cativos eram libertos, os leprosos eram purificados, as peles escuras, apodrecidas dos leprosos ficavam brancas, porque o Senhor curava. Assim ele fez com os 10 leprosos, assim ele fez com muito mais. Um deles disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele olhou para aquele homem e disse: eu quero, fique limpo. E Jesus limpou a doença do corpo daquele homem. Com Jesus, os coxos levantavam e andavam, Zé Roberto, presbítero. Com Jesus, os endemoniados eram libertos. E quer saber de uma coisa, igreja do Senhor Jesus? Ainda existem pessoas endemoniadas andando por essa terra. Eu não sei se você já se deparou com alguma, mas ainda existe. Mas com Jesus, os endemoniados eram e são e serão libertos, as pessoas. Jesus, os mortos com Jesus ressuscitavam. Talita cume, menina, levanta-te. E a menina levantou. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, porque o mestre da vida mandou ele sair. E a vida entrou novamente no corpo do homem que estava há 4 dias sepultado. O filho da viúva de Naim estava indo morto, carregado no cortejo fúnebre, e Jesus ressuscitou aquele menino. Jesus abraçava as crianças. Gosto dessa parte do ministério do Senhor Jesus. Ele é puro, ele abraça. Jesus abraçava as crianças. Jesus tocava nas pessoas que ninguém queria tocar. Os leprosos não poderiam ser tocados. A lei mosaica dizia: se tocasse num leproso, essa pessoa seria considerada impura como um leproso. O leproso sabia disso. Por isso que ele não se aproximava das pessoas. Tinha medo. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha medo do leproso. Jesus não tinha receio de tocar no leproso. Jesus diz que a Bíblia diz que Jesus abraçava as crianças e tocava nos leprosos. Talvez você esteja dessa forma hoje aqui na igreja, se sentindo um leproso, no sentido que o leproso é aquele que se sente discriminado e que ninguém quer e deseja tocar, porque é leproso. Aí eu digo para você aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, não fique, não se sinta dessa forma, porque se as pessoas não querem tocar você, não querem se relacionar com você, não querem ter intimidade com você, não querem te abraçar, não querem conversar contigo, não querem ter pureza e honestidade e sinceridade de conversar contigo, eu conheço um que fará isso com você, e esse é Jesus, porque ele toca os leprosos. Jesus conversava com os pecadores. E quando conversava com essas pessoas, impactava essas pessoas. A igreja, quando conversar com um pecador, ela tem que impactar o pecador, mostrar para o pecador que ela ama o pecador. Ela pode não amar o pecado que ele faz, mas ela ama o pecador. Ontem, ao realizar um casamento lá no círculo militar da Praia Vermelha, da jovem Fernanda e do jovem Igor, quando ministrei esse casamento, tinha lá, sentado no banco de convidados, 2 homens de terno, um deles com um brinco na orelha, e aqueles 2 homens ali estavam como se fosse um casal. Digo-vos que nós não amamos o pecado que eles cometem, mas amamos o pecador. Eles ouviram a mensagem, e a mensagem, eu falei a mensagem: o Senhor Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher. O Senhor Deus criou o jardim, colocou o homem e a mulher no jardim. E o Senhor Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Adão e Eva, Deus criou e os abençoou.
A palavra foi pregada naquele lugar, para que todas aquelas pessoas que lá estavam, e ainda que não compartilhasse dessa palavra, houve respeito pela palavra, porque foi dita e falada com autoridade espiritual. Até os demônios se prostravam diante de Jesus. Os inimigos de Jesus reconheceram que a sua vida era incomparável. Pilatos, que o condenou, foi obrigado a dizer: eu não vejo nesse homem crime algum. Pilatos, o governador romano. Ainda que a sua esposa tivesse sonhado e dissesse para ele: não se mete com esse homem. Judas teve que dizer: eu traí sangue, igreja, inocente. A mulher de Pilatos teve que dizer: não te envolvas com esse homem, ele é um justo. Sabe, Zé Roberto, nós cristãos somos considerados homens justos, porque seguimos ao justo, que é o Senhor Jesus. O centurião que liderou a crucificação de Jesus foi obrigado no seu coração dizer com toda sinceridade: verdadeiramente este homem, Diácono Jorge Luiz, disse o centurião, verdadeiramente este homem, Haroldo Linares, disse o centurião, é o Filho de Deus. Os que acompanhavam diziam assim: Diácono Jorge Luiz, Diácono Haroldo Linares, os que acompanhavam diziam assim: glória a Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo, disse sobre ele: ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João disse. O Pai, Deus Pai, afirmou de Jesus: este é meu Filho amado, em que eu me comprazo. A ele ouvi. Os anjos que estão nos céus vão dizer: digno é o Cordeiro que foi morto, e ele é digno de receber toda honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Amém. A mensagem de Jesus foi incomparável, incomparável. Sabe, Rita, ninguém falou como Jesus, ninguém. Jesus falava as coisas dos céus com pleno conhecimento, porque Jesus é o Criador de todas as coisas, é o Filho de Deus. A mensagem era singular, era única, era simples, mas dita com sincera e extrema autoridade. As pessoas chegavam a dizer: quem é esse? Como é que ele fala com autoridade, diferente dos escribas? Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos que estão, igreja, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansada, está oprimido, está oprimida? Jesus disse: eu vos aliviarei. É a mensagem dele. Ela é simples, ela é única, ela é peculiar, ela é dita com autoridade, mas ela é dita com extremo amor. Quem está dizendo é o próprio Deus encarnado, o homem andando pela terra, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele dizia: se alguém tem sede, vem até mim e beba. Quem crê em mim, diz Jesus, como diz a Escritura Sagrada, fluirão rios de água viva nessa pessoa que crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus vê mudanças na sua própria vida. Não há pregação, não há mensagem do alto dos céus que não produza mudança. A mensagem que vem de Deus, ela produz mudança. A mensagem que vem de Deus, ela produz questionamento.
A mensagem que vem de Deus faz com que você questione, faz com que você se questione a si próprio, faz com que você se confronte, faz com que você pense, é verdade ou não é verdade? Ele é o Cristo ou não é o Cristo? Confio que Ele é Jesus, Filho de Deus, ou não confio que Ele é Jesus, Filho de Deus? Recebo na minha vida ou rejeito Ele na minha vida? Fico indiferente ou fico sensível à voz de Deus? Mas se é a mensagem de Deus, ela fará você se questionar. Se questionar. Os judeus disseram para Pedro: que faremos, irmãos, com essa mensagem que Pedro nos diz, de um Cristo que andou com ele nesta terra? Será que esse Jesus era o Messias? Que faremos, irmãos, com a mensagem que vem do púlpito para o teu coração? Que fará você com essa mensagem? Guardará no coração e com ela se alimentará? Ou você ouvirá essa mensagem, deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro, insensível estarás? Pois eu vos digo que essa mensagem é para te produzir questionamento, porque Ele é incomparável. A morte dele foi incomparável. Ele morreu morte de cruz. A morte dele foi voluntária. Ele quis. Ele veio. E Ele veio por nós. Foi voluntária porque foi por livre escolha. Jesus veio por nós. João 10, 17, 18 mostra isso para você. A morte de Jesus foi sacrificial. Ele foi ofertado, oferecido como holocausto. O holocausto é sacrifício. Jesus foi ofertado como holocausto, sacrifício, para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro que assumiu o pecado da humanidade em si, para nos livrar do pecado. Com seu sangue, Jesus Cristo nos lavou de todo o pecado. A morte de Jesus foi propiciatória, porque propiciou cobrir os nossos pecados. A morte de Jesus foi substitutiva, porque Ele morreu em lugar de outros. Quem são os outros? Os outros somos nós. Nós que deveríamos estar na cruz, e não estávamos, porque Jesus tomou o nosso lugar. E ao tomar o nosso lugar, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si o que Ele nunca teve. O pecado da humanidade repousou sobre os ombros de Jesus. E nessa hora que repousa sobre os ombros de Jesus Cristo, Deus Pai se afasta de Deus Filho, porque Deus Filho está tomado pelo pecado da humanidade, e o pecado afasta o homem de Deus. Então nessa hora Deus se afasta de Jesus, e Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus não temeu os chicotes, não temeu a surra, não temeu as agressões ou a lança no seu lado. Jesus não temeu as torturas que ele haveria de sofrer. Jesus não temeu ser entregue aos romanos. Não, o que Jesus temia era ficar afastado de Deus Pai, porque Ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Havia uma comunhão perfeita entre Pai e Filho, como Jesus Cristo quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, Jesus, e com o Pai, através do Espírito Santo que está em nós. Mas no momento em que o pecado da humanidade vem sobre o corpo de Cristo Jesus, Jesus vê o seu Pai se afastar dele. Isto dói em Jesus, como deveria doer em nós. Estamos afastados de Deus com os pecados que teimamos em cometer, mesmo sabendo que são pecados, e se são pecados, nos afastam de Deus. Digo a você que o pecado que tu cometes te afasta de Deus. Digo a você que o pecado que tu cometes te afasta do Senhor, e a sua adoração será perfeita, porque estás em pecado. Digo a você, como digo a mim, se estamos em pecado, devemos confessar os nossos pecados. Para uma vez confessados os nossos pecados, aí sim, purificados, podemos nos aproximar de Deus através de Jesus. Digo para você, igreja, que o Senhor da glória te ama, mas não ama o pecado que está em ti. Por isso eu trouxe o Filho dele para morrer por ti e por mim. Portanto, se há pecado em ti, está na hora de confessar os seus pecados ao Senhor da glória. Tomaremos a ceia daqui a pouquinho mais. E quando eu digo isso, digo para você, para que você possa realmente fazer uma reflexão agora na sua vida. E a reflexão é:
O que estou fazendo desse Cristo que me salvou, tomando os meus pecados na cruz do Calvário. Voluntária, sacrificial, propiciatória, substitutiva, a morte de Cristo. E o melhor, redentora, porque Ele nos resgatou por meio de um pagamento. Meu pastor, qual foi o pagamento que Ele nos resgatou junto a Deus? Ele nos resgatou pagando com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Esse é o pagamento. O sangue do Senhor foi derramado, e com o sangue dele nos comprou, alto preço ele nos comprou para nos dar liberdade. Somos libertos em Cristo Jesus. Por isso, querido, se na tua vida ainda há coisas que estão te afastando de Deus, se você está se deixando levar por tentações, irmã e irmão, se você e eu estamos nos deixando levar por tentações, ouçamos a voz de Deus agora nesta noite e larguemos tudo aquilo que nos afasta de Deus e que prejudica a tua alma de glorificar a este Deus. Não permita que a insensibilidade permaneça forte em ti, mas que você ore agora a Deus e diga: Senhor, tira de mim esta insensibilidade. Eu não estou mais sensível a Ti, não estou mais sensível ao Teu Espírito, não estou mais sensível à Tua Palavra. Estou lutando dentro de mim contra a Tua Palavra, porque quero permanecer no pecado que eu sei que é errado. Me ajuda, Senhor. Faça isso, que o Senhor te ajudará e te fortalecerá para você se afastar do pecado. Morte incomparável de Jesus, redentora, resgatou-nos por meio do seu sangue derramado na cruz. A dor maior não foi no pretório romano ou no sinédrio judaico, e nem na via crucis. A dor mais cruel foi quando a iniquidade de todos nós foi lançada sobre ele, o Senhor Jesus. Filipe, meu amigo e irmão, a dor pior em Jesus não foi a via crucis, não foi o pretório romano e nem o sinédrio com a sua traição, querendo apenas os cargos políticos, e por isso então entregaram Jesus e forçaram Pilatos a aceitar Jesus para morrer, porque disseram para ele: você vai soltar um homem que diz ser rei? Nós contaremos a César. Então o governador, com medo de perder o seu cargo por causa de política, aceitou. E nem quando a esposa disse: não se envolva com esse homem, ele é justo, sonhei com ele, ele aceitou mudar alguma coisa. A pior coisa foi quando a iniquidade do homem foi lançada sobre ele. Ele, sendo santo, se fez sem ser, e nunca será, porque ele é Deus, se fez pecado. Ele se fez maldição e nunca será, porque ele é bênção sobre as nossas vidas. O Pai não poupou o seu próprio Filho para nos poupar, e nós ainda estamos dando continuidade ao pecado nas nossas vidas, sabendo que Deus não poupou o Filho dele para nos salvar. Que homens e mulheres nós somos! Se Jesus descesse da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Mas ele ficou na cruz e morreu nela, para ressuscitar ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus foi também incomparável. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e hoje está morto. Não. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo, andou pela terra e hoje está morto. Não adoramos. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas ressuscitou o terceiro dia. O nosso Cristo não está preso na cruz. O nosso Cristo saiu da cruz.
O nosso Cristo está à direita de Deus Pai. O nosso Cristo está nos nossos corações. O nosso Cristo anda no meio do candeeiro. Ele é Jesus e o candeeiro é a igreja. Nós adoramos o Cristo que rompeu os grilhões da morte. Ele rompeu os grilhões. As algemas não seguraram Cristo na morte. Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele nos deu vida. Nós adoramos o Cristo que matou, João Pedro, essa você vai gostar. Nós adoramos o Cristo que matou a morte com a sua morte. Ao ressurgir dentre os mortos. Jesus matou a morte com a morte dele. Quando, meu pastor? Quando? Quando ele ressuscitou. Nós adoramos o Cristo que é vencedor, e portanto, igreja, tu és vencedora também. Nós adoramos, presbítero Jaime, não precisa falar, sei que o irmão não pode falar. Não precisa, é só ouvir. Nós adoramos, presbítero Jaime, o Cristo que tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Quem é Satanás para Jesus? Rita, ninguém. Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. As portas do inferno, né, Serginho? Não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós adoramos o Cristo vencedor. Nós adoramos o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Nós adoramos o Cristo que voltou aos céus. Aquele que junta os seus discípulos depois de 40 dias, 40 noites andando sobre esta terra, depois de aparecer ressurreto a muitas e muitas pessoas, discípulos, depois de aparecer a mais de 500 pessoas, Jesus então ele volta com os seus discípulos no monte e ele começa a subir, os discípulos ficam olhando e a nuvem cobre Jesus. Nós adoramos o Cristo que ascendeu aos céus, poderoso, absoluto, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, Rei dos exércitos, Senhor da glória, Jesus. Nós adoramos o Cristo ressurreto, nós adoramos o Cristo que há de voltar para nos buscar. Ele vem nos buscar a igreja santa e sem mácula. Se Jesus voltasse hoje, como é que ele encontraria a mim? E como é que ele encontraria a ti? Se Jesus voltasse hoje, como é que estão os seus pensamentos, assentado agora no banco da igreja? Se Jesus voltasse hoje, o que você falaria para ele do que você fez ontem? Se Jesus voltasse hoje, você diria o quê? Meu Senhor, visitei aqueles que estavam doentes. Bati na porta daqueles que necessitavam. Ajudei com mantimentos quem tinha fome. Meu Senhor da glória, orei pelas pessoas e eu investia meu tempo em orações àqueles que precisavam. Meu Senhor da glória, o Senhor está voltando agora e tem um tanto a te dizer daquilo que fiz de amor pela tua obra e por ti. Porque assim o Senhor me ensinou. O que você diria a Deus, a Jesus, se Ele voltasse agora? O que você falaria que você está fazendo na obra dEle? Estou te questionando, igreja, para você pensar e refletir o que a igreja está fazendo pela obra de Jesus Cristo. Além de nos sentarmos no banco de domingo a domingo. O que você diz que Cristo é? Eu digo que Ele salva. Eu digo que Ele liberta. Eu digo que Ele cura. Eu digo que Ele batiza com o Espírito Santo. E eu digo que Ele vai nos levar para o céu. O que você diz que Cristo é? Eu digo que Ele pode ser o seu Salvador hoje, aqui nessa casa. Quem você diz que Cristo é? Eu digo que Ele pode ser hoje o seu libertador,
como é meu e é desse povo que está aqui. O que você pode dizer que Cristo é? Eu digo que Ele pode te curar hoje das dores que você está sentindo, sejam físicas ou espirituais. O que você diz que Cristo é? Eu digo que Ele hoje pode ser para ti o seu reconciliador. Caso você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Quem você diz, querido irmão e irmã, que Cristo é para você hoje? Jesus perguntou: e vós, quem dizei que eu sou? Pedro disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, que te revelou quem eu sou, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra nesta noite, pelo santo, poderoso e maravilhoso, incomparável nome de Jesus Cristo.